microfone, tá bom? Acho que no mais é isso. Sobre aviso, também a gente vai lançar lá o link do livro do qual eu estou baseando esse webinário aqui, mais um pouco adiante no slide eu vou mostrar também a obra que a gente está fundamentando ele, tá bom? E o objetivo desse webinário aqui é convidar algumas pessoas, em especial psicanalistas, a conhecer mais sobre o que a gente chama de neuropsicanálise, né? Qual que é esse campo? A que ele se propõe? O que ele traz de diferença da psicanálise clínica a qual a gente já está habituado, tá? Por isso que é uma pincelada, eu não vou me aprofundar aqui a todos os temas, mas no final vocês vão entender a razão do porquê que eu não vou me aprofundar nesse conteúdo aqui, tá bom? Obrigado a todos que estão aqui, a todos que estão aí pegando um horário do seu sábado para investir nesse conteúdo, para nos dar a sua atenção, e eu espero que eu consiga fazer valer a pena esse tempo que você está investindo aqui. Tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu disse, né, o conteúdo sobre o qual eu vou basear esse webinário está nesse livro, nesse último livro aqui chamado Neuropsicanálise Clínica, Revisitações Neurocientíficas à Psicanálise. Toda a base do conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje, que a gente vai falar alguns conceitos, alguns conhecimentos ou revisitações a conceitos psicanalíticos à luz da neurociência, está fundamentado também nesse livro, tá? A gente acabou de receber uma obra dele aqui, então você já pode adquirir ele através da plataforma, depois a gente envia lá o link, e tem também lá no site para quem desejar adquirir, tá bom? A gente ainda está em pré-venda dele, então o valor ainda está abaixo do mercado. As outras obras que a gente tem, Fundamentos da Neuropsicanálise na Prática Clínica, algumas pessoas me perguntam qual que é a diferença desse livro para esse atual. Esse livro, ele é um contexto histórico, né, os Fundamentos da Psicanálise na Prática Clínica, é um contexto histórico, conta um pouquinho da história de como a neuropsicanálise se fundamentou, qual que é a proposta que a neuropsicanálise traz. Aqui a gente está trazendo algo mais atual, né? Já é uma atualização, alguns conceitos que já foram revistos à luz da neurociência, então é um livro mais atualizado. E o primeiro é Neurociência Afetiva, que é a base do que a gente entende dialogando com a psicanálise. Certo? E aí eu vou iniciar esse webinário, né, a partir de um tema que eu sempre gosto de utilizar ele como ponto de partida, porque é a base, é o fundamento, é a essência do tratamento em neuropsicanálise, que é os sonhos. Todos nós sabemos que quando Freud, né, na sua obra A Interpretação dos Sonhos, de 1900, lança essa obra, ele está, na verdade, consolidando o campo da psicanálise. Ele está batendo o martelo, né, e se direcionando, se distanciando desse material mais biológico e se direcionando para esse campo, né, específico do conhecimento, por assim dizer, psicológico. Ou seja, ele percebe, né, lida com essas limitações que a sua época traz para continuar pesquisando a mente, o aparelho psíquico, através de pesquisas de dissecação de sistema nervoso, se deparando com as limitações tecnológicas daquela época, ele percebe então que essa pesquisa sobre a mente, sobre o aparelho psíquico, só poderia ser feito a partir de uma inferência de uma pesquisa que fosse clínica, que fosse uma teoria psicológica, não baseado em dados neurocientíficos ou biológicos. E essa escolha, por mais que alguns psicanalistas vão dizer que o Freud, após se formar em neurologia, precisava casar e aí por isso ele vai se tornar um psicanalista, na verdade é uma fake news, por dizer assim, na nossa era moderna, porque, na verdade, a escolha que o Freud tem em parar de pesquisar, em seguir no campo da pesquisa e ir para esse campo de pesquisa psicológica e clínica, é, de acordo com o Mark Somos, uma escolha estratégica do Freud. É uma escolha que ele faz, dadas as limitações e o reconhecimento que ele tem da biologia na sua época, e não uma falta de escolha que ele tinha, tá? Então, eu vou partir dessa decisão do Freud, vou partir da obra 1900, em que ele diz que ele vai pesquisar, então, o ser humano, ele vai tratar o ser humano, vai fazer pesquisa clínica através desse material mais psicológico, mental, e não desse material biológico, neurocientífico e físico, que era o que o Freud, neurologista, até então fazia. Sempre relembro e bato muito nessa tecla que o Freud, antes de ser psicanalista, o Freud era um neurocientista, sendo um neurocientista da sua época, um neurologista, um médico, e não o contrário, não um psicanalista que desenvolveu a neurologia, mas um neurologista que acabou desenvolvendo a psicanálise.
O que eu estou dizendo é que a base, o conhecimento do Freud neuroanatômico, o conhecimento do Freud como um pesquisador em si, como um cientista de sua época, é a base, é o que dá base para ele fundamentar as suas teorias. Inclusive, estruturar o aparelho psíquico como id, ego e superego, e assim sucessivamente. Notem que todos os conceitos que o Freud traz para as técnicas da psicanálise são conceitos que partem dessa ideia pulsional, dessa ideia de energia, dessa ideia que ele já tinha da biologia, e não um conceito puramente psicológico. Acho que isso já é um resquício desse Freud neurocientista, pesquisador, e não do Freud apenas psicanalista. Partindo então dos sonhos, eu estou dizendo que o Freud foi, entre todos da sua época, o primeiro cientista a olhar para os sonhos por esse viés da ciência, a olhar para o material sonho não por uma perspectiva mística, não por uma perspectiva espiritual ou religiosa. O Freud foi o primeiro a olhar para os sonhos e pensar nos sonhos a partir de uma pesquisa científica, a partir de um dado neurobiológico, a partir de um conhecimento voltado para a saúde mental, um conhecimento, algo que poderia implementar no tratamento clínico. Como Freud foi o primeiro a fazer isso, ele vai trazer algumas hipóteses, ele vai dizer para que servem os sonhos, ele vai trazer uma fundamentação que o sonho tem uma função, o sonho não é um material apenas espiritual. Ele traz, sim, o sonho tem um significado, ele tem um conteúdo, mas esse conteúdo ele não é no sentido de prever o futuro, esse conteúdo não é no sentido de falar o que vai acontecer, esse conteúdo não é em si do outro plano espiritual, esse conteúdo é o que fala do próprio sujeito. Então, uma das afirmações mais marcantes do Freud sobre os sonhos é quando ele diz que, através desses sonhos, nós conseguimos acessar o conteúdo que está inconsciente. Em outras palavras, de forma mais simples, o Freud afirma que os sonhos são a realização de um desejo. Notem que eu não disse que o Freud falou que o sonho aponta para a realização de um desejo. O Freud afirmou que o sonho é a realização do próprio desejo, é a própria consolidação, a própria consumação daquilo que o indivíduo deseja. Quando Freud traz essa afirmação, ele começa então a desenvolver uma técnica chamada a interpretação dos sonhos. Essa interpretação do sonho era uma das formas, uma das muitas técnicas de como acessar esse conteúdo que, segundo Freud, estava dentro desse inconsciente. Tem a interpretação dos sonhos, a análise dos atos falhos, né? Teoricamente, a livre associação, são técnicas que os psicanalistas utilizam para acessar esse conteúdo inconsciente que o indivíduo não quer reconhecer, ou que se nega a reconhecer, ou que tem dificuldade a reconhecer. E aí o Freud fala, se vocês utilizarem o sonho, o conteúdo que o paciente traz, através do conteúdo manifesto, e tentar interpretar, descobrir qual que é o conteúdo latente, vocês vão conseguir, então, descobrir qual é a ferida, qual é o trauma, qual é a dificuldade, qual é o desejo que o indivíduo tem, a fantasia, e que ele não consegue reconhecer, que ele não tem consciência. E após o indivíduo tomar consciência desse fato, dessa ferida, desse desejo, os sentimentos, o sofrimento, o adoecimento emocional tende a diminuir, tende a se dissipar. Então, como eu disse que o Freud foi o primeiro a olhar para os sonhos por um viés científico de pesquisa clínica, diferente de todos os antes dele, até no tempo dele, que era um conteúdo mais espiritual, um conteúdo mais místico, o Freud está dando à psicanálise uma das ferramentas, ou seja, tornando a psicanálise como uma das únicas disciplinas a trabalhar, a conseguir ter respostas sobre aquilo que era subjetivo. Subjetivo no sentido de que a psiquiatria daquela época tinha muito conhecimento fisiológico, tinha muito conhecimento neurofisiológico, mas a psiquiatria não tinha conhecimento, não tinha resposta sobre aquilo que é psíquico, sobre aquilo que é mental, sobre aquilo que é subjetivo. E a psicanálise surge como a primeira disciplina, fundamentado pela obra Interpretação dos Sonhos, a primeira disciplina a ter respostas sobre esse material subjetivo, a ter respostas sobre esse material mental psíquico. Por isso ela se torna uma das disciplinas reconhecidas, respeitada pela psiquiatria de sua época. A psiquiatria, então, percebe na psicanálise uma das disciplinas que conseguiria trazer respostas, ou seja, oferecer respostas sobre aquilo que a fisiologia até então não tinha respostas, sobre aquilo que a biologia até então não tinha as respostas. Lembrando que essas respostas que a psicanálise trazia até então eram respostas baseadas em modelo de pesquisa psicológico, não modelo em pesquisa fisiológico, tal qual a psiquiatria já fazia, a biologia já fazia.
Então, nesse momento, quando eu falo que a psicanálise era uma das únicas disciplinas com esse poder, com ter essas respostas para dar à psiquiatria, eu estou dizendo que naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos psicanalistas, os seguidores do Freud, migraram então, né, de certa forma, para os Estados Unidos. Eles foram para a América. E lá nesse momento, quando eles chegam lá, eles começam então a trazer essas respostas, a dialogar, a se aproximar dos institutos de fisiologia, de biologia e de psiquiatria. E como consequência, a psicanálise então se consolida, ela é respeitada, ela é reconhecida, validada e abraçada no meio da psiquiatria, da medicina daquele tempo. O IPA, que seria até então o instituto mais reconhecido com maior autonomia naquela época, né? Nesse momento, ele então diz que a psicanálise contribui para a psiquiatria, que a psicanálise é uma ciência, que ela tem uma contribuição como disciplina, porque ela traz respostas sobre o material que a própria psiquiatria não consegue alcançar, não consegue responder. Então, nesse momento, eu estou dizendo que qualquer pessoa que se formasse em psiquiatria e não tivesse uma formação em psicanálise, ou seja, não fosse associada ao IPA, provavelmente essa pessoa não iria prosperar em sua carreira. Ela não teria oportunidades, ela não teria reconhecimento. Seria o fato de que eu posso me formar em medicina, mas se eu não tiver uma especialização em algum campo, não há possibilidade de eu ter uma renda, de eu prosperar, de eu ser reconhecido nessa carreira. A psicanálise era essa especialização, ou, para não dizer menos, era esse conhecimento básico que qualquer psiquiatra tinha que ter. Então, nesse momento, a psicanálise respeitada, consolidada como uma disciplina, ela é, até então, aquilo que vai influenciar toda a psiquiatria. Ela traz argumentos, conceitos, ela ajuda, de certa forma, a trazer nomes para transtornos mentais, conceitualizar diagnósticos e assim sucessivamente. Tanto que muito do que nós temos hoje como nomes para transtornos, para psicopatologias, nomes que nós temos para as próprias patologias que constam no DSM, parte da própria psicanálise. Alguns dos conceitos que a psicanálise criou naquela época estão presentes até hoje. Então, isso demonstra um pouco dessa presença, dessa influência e esse poder e respeito que a psicanálise tinha na relação com a psiquiatria. Diferente da atualidade, em que a psicanálise passa longe de ter essa aproximação com a psiquiatria. Psiquiatria e a psicanálise parecem duas disciplinas da atualidade, falando do comportamento de profissionais, muito distantes. E naquele momento, não, a psicanálise tinha essa aproximação, tinha esse respeito, essa influência. Então, quando a psicanálise tem essa influência, esse respeito, existe um fisiologista chamado Jouvet, que ele vai criar uma escola que vai dizer que tudo aquilo que é mental dá para ser medido, dá para ser mensurado a partir de uma perspectiva fisiológica, a partir de uma perspectiva física, biológica. E aí, não ele, mas um descendente ou um discípulo muito fiel dele, chamado Alan Robson, vai então trazer uma pesquisa que vai retirar a psicanálise, vai desassociar a psicanálise do IPA, vai tirar o respeito da psicanálise da Associação Americana de Psiquiatria. Ele vai fazer uma pesquisa que vai então estudar o que nós conhecemos hoje como sono REM. Ele estuda o sono REM e nesse estudo neurobiológico ele consegue trazer uma prova, trazer uma resposta que até então a psiquiatria, como eu disse, não tinha e apenas a psicanálise conseguia trazer essa resposta, que era a função dos sonhos. O material, o auge da psicanálise, aquilo que fez a psicanálise ser consolidada como uma disciplina, o material sonhos, é o próprio material que faz a psicanálise ser retirada, ser expulsa, digamos assim, do IPA, da Associação de Psiquiatria. O Alan Robson, então, vai estudar, né, o sono REM e ele pega como cobaia, como objeto de estudo dele, cachorros e gato. Ele, então, pega esses cachorros e gatos e começa, então, a fazer microlesões nas regiões cerebrais do gato, um cérebro muito semelhante ao do ser humano, e no do cachorro, aonde é gerado o sono REM. O que o Alan Robson conclui é que os sonhos, ao contrário do que a psicanálise prometia e trazia como resposta, não tem nenhum material a ser interpretado. Que a psicanálise em si estava mentindo quando ela dizia, através do próprio Freud, que o sonho era a realização de um desejo, que havia um conteúdo para ser interpretado em cada sonho de paciente. Nesse momento, Alan Robson diz que não, que na verdade o sonho ele é apenas um resquício do sono REM. Ou seja, quando o sono REM acontece e o sono REM tem uma fundamentação importante, a limpeza, a higienização cerebral como a consolidação de memória,
O sono REM tem uma função para a biologia, para a existência, para o bem-estar, para a saúde mental, mas o sonho não. E aí, o que ele faz nessa apresentação, nesse Congresso Anual de Psiquiatria, é dizer que a psicanálise mentiu, que ela fez uma falsa promessa, dizendo que conseguiria trazer respostas para um material a partir dos sonhos que não precisa dessa resposta, que não tem o conteúdo a ser interpretado. E aí, o que o Alan Robson diz é: nós não precisamos mais da psicanálise. Né? Ele fala: vamos utilizar a navalha de Ockham, o princípio de explicar tudo pela maneira mais simples, e cortar a psicanálise fora da associação de psiquiatria. E aí ele faz essa apresentação e diz que nós agora temos uma explicação neurobiológica, uma explicação que é física, uma explicação que é fisiológica sobre o sonho. Nós não precisamos mais da psicanálise. E aí, nesse momento, ele propõe uma votação. Ele diz: quem concorda que a psicanálise seja expulsa, dissociada do IPA, da Associação Americana de Psiquiatria? E nesse momento, 90% dos psiquiatras que estavam presentes levantam a mão e a psicanálise, então, ela é desacreditada, ela é, de certa forma, excomungada da Associação Americana de Psiquiatria. A consequência disso é que a psicanálise, então, começa a sofrer declínios, ela começa a ser uma disciplina duvidosa. Todos os psiquiatras, então, abandonam a sua prática, a sua formação e estudo em psicanálise. A ideia de se formar em psiquiatria passa mais a não ser associada a ter que ter uma formação em psicanálise. Como consequência, a psicanálise fica restrita aos poucos praticantes e resistentes psicanalistas em seu consultório cada vez mais fechado. Daí, uma das consequências do porquê a psicanálise sai, de certa forma, desse ambiente acadêmico, que, na verdade, ela não sai, ela é excomungada, ela é expulsa desse ambiente acadêmico e se fecha, então, nos seus consultórios, fazendo essa prática, esse saber, esse trabalho, de certa forma, de forma solitária. A famosa ideia de que a psicanálise é um convite à solidão, porque é essa prática que se firmou nos poucos psicanalistas que restaram, ficar restrita aos seus consultórios e praticar a psicanálise de uma forma isolada. Nesse momento, então, a psicanálise foi expulsa do IPA, ela não é reconhecida mais como uma ciência, ela perde toda a sua credibilidade. Essa foi a queda marcante que a psicanálise teve e que poucos psicanalistas têm consciência. Mas aí nós temos um senhor chamado Mark Solomons, que vai fazer a sua formação em psicologia. Depois de fazer a sua formação em psicologia, né, ele é um sul-africano, ele vai então fazer a sua formação, a sua especialização em neuropsicologia. Quando ele está estudando neuropsicologia, ele tem contato com alguns professores que resumem, nas palavras dele, o ser humano às lobos frontais, a lobos parietais, a lobos temporais. Ou seja, eles não dizem que o ser humano tem uma subjetividade. Eles excluem essa subjetividade. Ele diz que o ser humano é o próprio cérebro. E que se você conhecer o cérebro na sua neuroanatomia, na sua materialidade física, você conhece o ser humano em sua totalidade. E aí o Mark Solomons traz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: quando vocês falam que se o ser humano tem uma lesão em determinada região cerebral, aquilo vai impactar o comportamento dele, vocês estão explicando o cérebro, vocês não estão explicando o indivíduo, aquele que sente, aquele que experiencia. E aí ele faz uma pergunta: aonde está o ser humano que sente? Aonde está a pessoa da experiência nessa experiência vivida? E aí os professores dele trazem uma resposta que ele fala muito, que é: se você quiser prosperar na sua carreira como neuropsicólogo, você não pode fazer esse tipo de pergunta. Aqui dentro não tem subjetividade. Aqui dentro não tem a ideia do eu que faz a experiência, tal qual a ideia da Associação Americana de Psiquiatria em relação à psicanálise. E aí o Mark Solomons, então, muito frustrado com essa experiência, se sente, então, insatisfeito pela sua formação, diz que não era isso que ele procurava, e claro que ele procurava a pessoa que experimenta por quê? Porque ele já sabia que quando alguém tem uma lesão cerebral, essa pessoa tem um impacto no seu comportamento. Essa experiência vem do próprio irmão dele, e tem um acidente, tem uma lesão cerebral, muda totalmente o comportamento. E ele fala: o meu irmão não só teve o comportamento modificado, mas ele deixou de ser quem ele era, ele deixou de sentir como ele sentia. Induzido por essa dor, ele foi então buscar resposta na neuropsicologia e não encontrou essa resposta. Frustrado então com essa experiência que ele teve, ele consegue ter contato com uma obra do neurocientista chamado Oliver Sacks, e tem uma passagem no livro do Oliver Sacks que diz o seguinte:
A neuropsicologia, ela é maravilhosa, mas ela exclui o eu da experiência, ela exclui a psique da experiência, ou seja, ela exclui o indivíduo, ela só quer saber do cérebro, ela só quer saber do material físico, só aquilo que dá para visualizar. E aí o Mark Solms, então, entra em contato com o Oliver Sacks, e a partir desse contato com o Oliver Sacks, ele vai então buscar uma disciplina que consiga trazer para ele a resposta que ele não encontrou na neuropsicologia. Por que que meu irmão mudou? Por que que a forma dele sentir, a forma dele se expressar mudou? Para além de uma resposta fisiológica, para além de uma resposta materialista. Nessa busca, nessa procura dele, ele chega à psicanálise. Aí ele conhece, então, uma disciplina que traz o material subjetivo, que se interessa por essa experiência, por esse eu que está ali experienciando aquela cena, aquela circunstância. Consegue encontrar nela respostas. Mas a barreira ou a dificuldade que o Mark Solms enfrenta é quando ele traz a psicanálise para o ambiente acadêmico, quando ele tenta falar da psicanálise para os seus professores, quando ele tenta falar da psicanálise em organizações, em instituições reconhecidamente e respeitadamente científicas. Porque a psicanálise, como eu disse anteriormente, havia sido desacreditada pelo próprio IPA. Como qualquer outra instituição, se o próprio IPA, como referência em saúde mental, havia excomungado a psicanálise da sua linha, da sua associação. O Mark Solms, então, encontra nessa, de novo, uma frustração. A ideia de que eu encontrei respostas, mas a disciplina que dá essa resposta não tem o respaldo, não tem o respeito ou o reconhecimento que ela precisa para dialogar com outros campos do conhecimento. Aí ele encontra, então, o principal motivo pelo qual a psicanálise foi excluída, excomungada do IPA, da Associação Americana de Psiquiatria, que foi a pesquisa, o dado que o Alan Robson conseguiu trazer. E aí o Mark Solms, então, dedica parte da sua vida a estudar, então, essa pesquisa do Alan Robson. E o que ele descobre é algo muito importante, muito comum naquela época, mas é extremamente chocante para alguém que faz uma pesquisa sobre subjetividade. O que ele descobre é que a pesquisa que o Alan Robson tinha feito era somente em animais. Ou seja, o Alan Robson estava buscando a experiência subjetiva em um animal que não consegue expressar, verbalizar a sua experiência subjetiva. O animal, ele poderia continuar sonhando, mas ele não consegue falar sobre o seu sonho. E aí o Mark Solms conclui que esse tipo de pesquisa só pode ser considerada se você considerar a pessoa que experiencia, se você considerar o subjetivo, se você considerar, como Oliver Sacks disse, o eu que está vivendo a experiência. Os animais em si era material, era físico, era biológico, não tinha o eu vivendo aquilo para expressar e relatar. Então ele vai levar quase 4 décadas para encontrar aproximadamente 133 pacientes. Esses 133 pacientes que ele encontra, ele fala que demora 4 décadas, porque ele não provoca essas lesões no ser humano que ele vai estudar. Essas lesões acontecem pela própria vida, por circunstâncias, por adoecimento e assim sucessivamente. Mas ele consegue catalogar esse número de pacientes e ele vai estudar todos esses pacientes. Alguns desses pacientes apresentavam lesões que eles não tinham mais o conhecido sono REM. Outras pessoas tinham lesão e não tinham mais o sonho. Então, ele começou agora com a metodologia neurocientífica que não estava disponível lá no tempo do Freud, a estudar o cérebro dessas pessoas, ou melhor dizendo, os próprios sonhos, por esse viés da neurociência moderna. O que ele consegue descobrir é que as pessoas que não têm mais o sono REM, elas continuam sonhando. E algumas pessoas que continuam tendo sono REM não têm mais sonho. O que ele consegue entender é que tanto o sonho quanto o sono REM, eles acontecem de forma independente. Um não depende do outro. Ou seja, eles podem acontecer simultaneamente, mas não há uma dependência, não há uma relação de um com o outro. Tanto que a diferença mais básica entre os sonhos que acontecem durante o sono REM e os sonhos que acontecem fora do sono REM é que os sonhos fora do sono REM, eles são menos vívidos, eles são mais curtos, eles são em menor quantidade e são extremamente difíceis de ser lembrado. Já os sonhos que acontecem dentro do sono REM é aquele sonho que a gente acorda, desperta e consegue lembrar. Eles são mais vívidos, eles acontecem com mais intensidade e com mais quantidade. Essa é a diferença básica entre o sono REM e o sonho fora desse sono REM. Mas a resposta fundamental que o Mark Solms encontra é que, na verdade, responder
o sono REM ou explicar o sono REM não é a resposta para o sonho. Ou seja, ele resgata de novo essa cientificidade da psicanálise ao dizer que ela continua, como o próprio Eric Kandel diz, a melhor disciplina, a melhor ciência para explicar o cérebro, para explicar a mente. Nessa perspectiva, então, ele não só traz essa comprovação, como ele vai resgatar no Congresso Anual de Psiquiatria, onde o mesmo Alan Robson tinha feito aquela proposta, um outro experimento, uma outra pesquisa em que ele vai trazer essas imagens que eu estou mostrando para vocês, e o que essas imagens representam é o quê? Quando Freud lá atrás diz que o sonho é a realização de um desejo, o Mark Somos então vai olhar se o sonho é a realização de um desejo, agora pelas possibilidades das pesquisas neurocientíficas. E o que o Mark Somos consegue perceber e encontrar são essas imagens que vocês estão vendo. Aqui, para relatar, explicar essas imagens para vocês, nós temos aqui essa regiãozinha amarela e essa regiãozinha vermelha. Isso significa atividade, ou seja, o cérebro em atividade. Aqui, a pessoa está fora do sono REM. Na letra B, a pessoa está dentro do sono REM. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a região mesolímbica, ou seja, a região subcortical do nosso cérebro. Essa região, ela só tem essa atividade, ela só faz essa liberação de dopamina quando nós estamos acordados realizando um desejo, quando nós alcançamos um objetivo, quando nós alcançamos uma meta, quando nós fazemos qualquer que seja atividade que gera prazer, que traz satisfação. Quando nós estamos sonhando, essa mesma região entra em atividade. Essa mesma região tem esse pico de agitação. A quantidade de dopamina que é liberada enquanto o indivíduo está sonhando é semelhante à quantidade de dopamina que é liberada quando o indivíduo está realizando o desejo, comendo o seu prato predileto, encontrando aquela pessoa que ele tem mais saudade. E aqui o Mark Soma está resgatando essa ideia do sonho, dizendo que o sonho, de fato, é a realização de um desejo. Porque a quantidade de dopamina que está sendo liberada enquanto o indivíduo está sonhando só é liberada quando ele realiza um desejo, quando ele alcança algo que ele tem desejo, que ele tem vontade. Então, ele traz de novo, a partir dessa metodologia neurocientífica, um resgate fundamental. No sonho, o indivíduo realiza um desejo. Há um pico de ativação, um pico de prazer que o indivíduo experimenta enquanto ele está sonhando. Essas imagens trazem essa representação. Um outro ponto importante é que notem que a região do córtex pré-frontal dessas regiões, eles ficam quase que hiperativados. Eles ficam praticamente desligados. O que que isso significa? Que quando, de certa forma, a pessoa adormece, o ego fica adormecido, o ego enfraquece. E como consequência, o id, o desejo, a pulsão, ela fica mais ativa, ela se manifesta, ela se fortalece, tal qual a imagem da ressonância magnética consegue demonstrar. Tá? Quando o Mark Somos apresenta esse estudo de novo no IPA, ele traz o resgate de novo da cientificidade, da importância que a psicanálise tem para o campo da saúde mental. Tem de novo o IPA, o reconhecimento da psicanálise como uma disciplina que contribui para essa pesquisa científica, que contribui para a saúde mental, que contribui para a psiquiatria. Então, de certa forma, o Mark Solomon resgata essa importância da psicanálise e agora ele tem uma disciplina que tem as suas respostas biológicas materialistas e tem uma disciplina, a própria psicanálise, que traz uma resposta subjetiva, que não ignora aquele eu que experiencia a situação. Esse é o fundamento, essa é a resposta que a psicanálise proporciona. É isso que nós alcançamos quando nós temos um diálogo dessa neurociência com a psicanálise. Gente, já são, nossa, 36 já. Palavra-chave que eu queria que vocês anotassem, tá? Palavra-chave Freud. Essa é a palavra-chave que vocês vão preencher quando a Milene liberar lá o link para vocês gerarem um certificado, tá? Notem que a palavra está toda em maiúsculo, então quando vocês forem preencher, precisa preencher também em maiúsculo para poder gerar o certificado, ok? Lembrando que essa certificação, tá, gente, ela vai ser liberada para quem está assistindo a aula ao vivo, tá? Por isso que a gente, ao terminar aqui, já vai liberar o link lá, tudo bem? Anotaram certinho? Freud, letra maiúscula. No final, qualquer coisa, eu confirmo mais uma vez. Ok, vamos lá. Perfeito, Simone. Vamos continuar, então.
Então, nós temos lá, né, o Mark Solms resgatando, então, essa importância da psicanálise para a psiquiatria. Quando eu falo resgatando para a psiquiatria, eu estou trazendo uma representação da psicanálise no meio acadêmico, tá? Da psicanálise nesse meio social, nesse meio de disciplinas que se interessam pelo comportamento e adoecimento humano. É essa importância que está associada ao IPA, tá? E aí, para eu falar, né, desse campo de diálogo entre a neurociência e a psicanálise, por que a gente vai falar desse campo? Porque esse resgate que o Mark Solms conseguiu fazer da psicanálise como uma disciplina, que provavelmente possibilitou vários psicanalistas, como eu e vocês, a se formarem em psicanálise no Brasil, se deu exatamente por causa dessa possibilidade que a psicanálise teve de ter uma validação ou um reconhecimento através das tecnologias e das possibilidades neurocientíficas. É isso que simboliza. Para quem não está no campo da pesquisa, talvez não enfrentaria a mesma frustração, a mesma dificuldade que o Mark Solms enfrentou, e aí talvez não nasça essa necessidade de ter que provar a psicanálise por um viés neurocientífico. Mas para fundamentar o porquê que você tem que considerar a neurociência na formação em psicanálise, a gente vai resgatar as próprias palavras do Freud. Eu sempre faço uso das palavras dele para basear todo o conteúdo que eu vou expressar a partir de agora. Em 1915, o Freud vai deixar um texto, né, escrito assim: estou bastante em dúvida se alguma orientação decisiva para a diferenciação e classificação das pulsões pode ser alcançada com base no trabalho sobre o material psicológico. Ele está dizendo que a classificação, a resposta, a explicação, a fundamentação para o conceito de pulsão não vai ser encontrado através de um material psicológico. Porque o material psicológico, o Freud já fazia pesquisa, o Freud já fazia inferências, ele já tinha o material, mas ele percebeu o limite, que não é nesse material, nessa metodologia de pesquisa que eu escolhi lá em 1900, psicológica, psíquica, que eu vou conseguir encontrar uma fundamentação orgânica, biológica, para o conceito de pulsão. Ele reconhece isso, ele está dizendo isso. Ele diz que aumenta essa dúvida dele. E ele diz: esse trabalho parece exigir a aplicação de suposições definitivas sobre a vida das pulsões, e seria desejável que essas suposições fossem tiradas de algum ramo do conhecimento, de algum outro ramo, e levadas, então, para a psicologia. Psicologia se referindo à psicanálise. Ou seja, é desejável que essa fundamentação, que essas suposições definitivas sejam retiradas de algum outro campo nós precisamos encontrar essa resposta e trazer essa resposta para a psicanálise. Precisamos trazer essa resposta biológica, orgânica, para essa fundamentação psicológica, para fundamentar esse método de pesquisa que é psicológico. O Freud mesmo está afirmando isso. Quando os psicanalistas se opõem a dialogar com outras disciplinas, eu resgato a ideia de que a psicanálise não é uma disciplina isolada. Ela não é, como nenhuma outra disciplina é, uma disciplina que se sustenta por si mesma. Quando Freud vai constituir alguns conceitos para técnicas da psicanálise, ele vai buscar esses conceitos, esses nomes para esses conceitos na termodinâmica, como pulsão de vida, pulsão de morte. Ele vai buscar esses conceitos no grego, na Grécia, na mitologia, como complexo de Édipo. Ou seja, o Freud sai da sua zona de conforto, sai desse material psicológico e vai para outros campos, né, que seja da física, que seja da mitologia, buscar nomes para explicar os seus conceitos, para tornar esse conceito didático, fácil de explicar, fácil de compreender. E aí nós, enquanto psicanalistas, agora temos essa resistência em sair desse campo para buscar essa resposta que o próprio Freud, em 1915, já falou que ia ser necessário, já falou que nós iríamos precisar buscar. Essas são palavras dele, dizendo que parece exigir que nós busquemos em outro campo e transportemos desse campo, então, para a psicanálise, para o material psicológico. É a primeira afirmação do Freud sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? A segunda afirmação dele, 1915, e depois vem em 1920, ele vai dizer assim: deve ficar bastante claro que a incerteza de nossa especulação foi grandemente aumentada pela necessidade, e ele já está apontando. Lá ele falou que precisaria vir de algum outro campo, agora que ele já está apontando qual será esse campo. Necessidade de recorrer à ciência da biologia. Ele apontou o campo, ele deu a resposta para qual é o campo. Notem a ordem e a organização cronológica. 1915, 1920. Necessidade de recorrer à ciência da biologia
E aí ele traz uma outra fala. A biologia é verdadeiramente uma terra de possibilidades ilimitadas. Podemos esperar, e ele já está dizendo o que iria acontecer, ele está prevendo, fazendo uma previsão. Podemos esperar que ela nos forneça as informações mais surpreendentes. E não podemos adivinhar quais respostas ela nos trará em algumas dezenas de anos. Elas podem ser de um tipo que derrubará, em outras palavras, que desconstruirá toda a nossa estrutura artificial de hipóteses. Gente, o Freud falece em 1939. 1920, ele está trazendo essa afirmação. Ele está dizendo que o que nós temos da psicanálise até 1920 é o quê? É uma hipótese. São estruturas que ele construiu, que ele desenvolveu de hipóteses sobre o aparelho psíquico, de hipóteses sobre a pulsão, de hipóteses sobre adoecimento emocional. E ele está dizendo que a biologia, como uma terra de possibilidades ilimitadas, o Freud está prevendo na biologia a perspectiva atual que nós temos hoje, no século XXI, ele está percebendo esse avanço, ele está dizendo que a biologia é essa terra de possibilidades ilimitadas, então é dela que nós vamos buscar. Em 1915, eu disse que nós precisaríamos encontrar essa disciplina. Em 1920, eu sei qual é essa disciplina, eu sei qual é esse campo do conhecimento que pode trazer essa resposta. Então, ele está dizendo isso, e em 1920 ele confirma isso, ele aponta qual que é a disciplina que nós temos que estudar. Ele está dizendo da onde vai vir a resposta que nós precisamos. Eu acho que alguém está com o microfone aberto. Fechei aqui. E aí, aqui ele está só fundamentando isso, que isso iria acontecer e era necessário, que a resposta que nós iríamos encontrar iria abalar o conceito, as teorias, suposições, hipóteses que até então nós tínhamos construído. Tá? Ele está reconhecendo isso. Então, eu faço das palavras do Freud a permissão para falar sobre neurociência para psicanalista, ou para falar sobre a conhecida neuropsicanálise. E a neuropsicanálise nada mais é do que um retorno ao Freud neurologista, que confiava na pesquisa, que tinha ferramentas para pesquisar, que até então, nesse momento de formação, nesse momento de academia, percebia as possibilidades da biologia, percebia que a neurologia poderia trazer respostas futuramente, mas que naquele momento as possibilidades da neurologia, da biologia, não eram suficientes. Quando Freud vai mandar a carta, vai solicitar a bolsa dele para estudar em Paris e Salpêtrière com Charcot, o Freud vai dizer na carta Charcot que ele já havia conhecido todo o conhecimento, tudo aquilo que haveria para conhecer na Universidade de Viena. Ele disse, todo o conhecimento que tinha da biologia que para conhecer eu já conheci. Eu preciso de mais, preciso de outro conhecimento. É quando ele migra para a Universidade de Paris e vai então conhecer, né, o método do Charcot, tá? Que é psicológico. Mas até então, a pesquisa, a fé em 1920 do Freud na biologia continua. Então, a gente está fazendo, como o Marcos Somos fala, um resgate a essa cientificidade da onde a psicanálise se originou. A gente está fazendo um resgate ou uma continuidade do sonho freudiano, dessa previsão que o Freud fez em 1915 e confirmou em 1920. Resgatando quem era o Freud, então, neurologista, esse Freud pesquisador, e eu uso isso aqui para fundamentar a fala de que a psicanálise foi criada com a base de um conhecimento neuroanatômico e de um neurologista, de um cientista, de um médico, tá? E não o contrário. Não foi o psicanalista com conhecimento psicológico que criou a neurologia, que fundamentou o campo da biologia. É uma pessoa com conhecimento neuroanatômico. Notem a perfeição com que o Freud faz os seus rascunhos, os desenhos que ele consegue fazer sobre a teorização das ramificações nervosas no sistema nervoso de enguias que ele fazia de secação, os diagramas para explicar mecanismos psicológicos que ele fez no caso do pequeno Hans, e o único desenho cerebral que o Freud tem, o único rascunho que o Freud fez de como seria o cérebro, tá? Isso é uma inferência do Freud. Isso são apenas 3 imagens, mas nesse livro aqui, chamado Da Neurologia à Psicanálise, vocês vão encontrar uma série de rascunhos do Freud sobre o sistema nervoso. Um grau de perfeição com a qual o Freud desenhava, com a qual o Freud fazia os seus rascunhos para explicar as células, para explicar o sistema nervoso. Ou seja, de novo, um conhecimento que ele tinha neuroanatômico
para então explicar e fundamentar o aparelho psíquico, para conseguir construir uma teoria de como o aparelho psíquico funciona, e não o contrário. É daqui que parte a base do conhecimento em si, da psicanálise. É daqui que parte a base do conhecimento suficiente para estruturar o id, o ego, o superego. É daqui que parte o conhecimento para mensurar e explicar o conceito de pulsão. É dessa teoria, tá? Desse conhecimento, desse Freud, que tem esse conhecimento detalhista sobre a neuroanatomia humana, considerando que a anatomia que os Freud fazia era sempre a anatomia pós-morte. Não era ver o cérebro como nós vemos hoje, o cérebro em funcionamento, conseguir mensurar, mapear o cérebro de uma pessoa enquanto ela sonha. Isso não era uma possibilidade real para o Freud. Por isso ele percebe a limitação da biologia até aquele momento. Mas aqui eu estou resgatando esse Freud, eu estou trazendo essa perspectiva que eu acho que é pouquíssimo abordado nas formações de psicanálise. Quem é o Freud neurologista? Por isso que nesse livro que nós acabamos de lançar, nesse livro Neuropsicanálise Clínica, nós resgatamos os trabalhos neurocientíficos do Freud. Nós resgatamos um pouco da influência que o Freud tem sobre o Alexander Luria, o conhecido pai da neuropsicologia, o modo dinâmico que o Alexander Luria tinha de olhar para a neuroanatomia, para o funcionamento psíquico. Isso é, de certa forma, uma herança freudiana. Quando Freud vai fazer uma crítica à ideia de afasias, ele vai trazer no seu livro sobre afasias uma crítica ao modo mecanicista, localizacionista. Ele diz que nós não podemos considerar que a dificuldade em falar, afasia, o distúrbio de linguagem, seja consequência apenas de uma localização cerebral. O Freud está dizendo que não, que existe toda uma dinâmica, né, nesse cérebro, que nós precisamos considerar ele como algo dinâmico, algo que se conecta, algo que não é isolado, tal qual nós conseguimos comprovar hoje. Mas nós não resgatamos no nosso trabalho, na nossa formação em psicanálise, esse Freud neurologista, esse Freud neurocientista. Nós não resgatamos esse conhecimento que o Freud tinha sobre o cérebro. E por ter esse conhecimento sobre o cérebro, sobre esse material biológico até aquele momento, até o que existia naquele momento, é que ele conseguiu constituir aquela psicanálise. Se ele não tivesse aquela base de conhecimento, ele não teria modelo para estruturar o funcionamento do aparelho psíquico. Nem lá em 1895, em Projeto para a Psicologia Científica, quando ele faz o seu primeiro diagrama, nem em 1900, quando ele vai estruturar esse aparelho psíquico de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Tá? Estou fazendo esse resgate desse Freud. Essa permissão vem dele. É ele que autoriza que isso aconteça. E aí, para fundamentar isso, a gente veio de 1915, ele dizendo que isso, né, tinha aumentado as dúvidas e que a gente precisaria buscar em outra disciplina essa informação. Em 1920, ele diz qual é esse campo do conhecimento, ele diz qual é essa disciplina, e é lá em 1940, um texto que é publicado póstumamente, vem uma outra fala do Freud que está assim: podemos esperar que um dia a ciência orgânica venha lançar luz sobre esses problemas. Contudo, a ciência ainda não é capaz, e o Freud estava falando da ciência daquele momento, da biologia até o seu presente momento. A ciência ainda não é capaz de oferecer nada útil. O que sabemos são apenas conjecturas, teorizações. E em algumas dezenas de anos, a psicanálise poderá ser substituída por uma abordagem mais embasada cientificamente, mais embasada organicamente, mais embasada biologicamente. Ou seja, ele está dizendo que os conceitos que nós temos, que são puramente psicológicos, terão uma base que será também biológica, terá uma base que será também orgânica, que até aquele presente momento ele não tinha aquela informação, não tinha possibilidade de encontrar aquilo, mas ele está trazendo isso, ele está dizendo que isso iria acontecer, que futuramente essas respostas viriam para a psicanálise. E a pergunta que fica é: e a quem o Freud atribuiu esse papel? E a quem o Freud atribuiu essa tarefa de buscar essas respostas em outro campo e transportar essas respostas da biologia para o campo psicológico, para o campo da psicanálise? Se ele não estaria mais lá, se nesse futuro a que ele se refere, ele não estaria mais vivo. Esse é um desejo, é um pedido e um dever que ele passa aos seus seguidores, aos seus psicanalistas, aqueles que levam a psicanálise adiante. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Quando nós cumprimos e compreendemos esse desejo do Freud, o que nós estamos dizendo, gente? A neurociência, né, desde muito cedo, desde do seu início, etc., a neurociência se interessou pelo cérebro. Ela se interessou pelo material, ela se interessou pelo sistema nervoso.
Ela se interessou por essa conexão entre esse cérebro e essas ramificações. Ela se interessa por aquilo que nós entendemos como sistema nervoso central, cérebro atrelado à coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico, essas ramificações que nós temos nos braços, nas pernas e assim sucessivamente. E aí, esse conhecimento biológico, físico, hoje ele é claro. Hoje é possível fazer esse conhecimento, ter essa resposta. É possível dissecar o cérebro, é possível ver um cérebro em funcionamento com a pessoa ainda viva. No tempo do Freud não era possível, ele até tentou fazer. Quando ele começa a dissecar os lagostim, as enguias, o Freud vai subindo no sistema nervoso, ele vai subir na coluna vertebral, e quando ele vai chegando, né, próximo ao cérebro, ele percebe essa dificuldade. Não há mais ferramentas, não há como mensurar isso aqui. As ferramentas são limitadas, os métodos de pesquisa são limitados. Hoje, nós fazemos isso muitas vezes sem precisar dissecar, sem precisar olhar o corpo internamente. E aí, a neurociência é o que estuda o cérebro, que estuda o material. Aquilo que você pode ver. Ela estuda esse comportamento, a ação que você tem, ela se interessa pela emoção, ela se interessa pelo pensamento. Do outro lado, nós temos uma psicanálise centenária, né, secular, que está estudando a subjetividade há muito tempo. A psicanálise que foi o único caminho que ela achou para continuar estudando o ser humano, que foi esse caminho subjetivo. Por isso que a psicanálise é tão mais antiga do que a neurociência. Porque se a psicanálise tivesse estudado apenas o biológico, o neuroanatômico, ela não teria existido. Ela só iria existir próximo a quando a neurociência existiu. Então, a psicanálise estudando sempre esse psíquico, sempre esse mental, os seguidores do Freud entendem a escolha do Freud de forma rígida e entendem que psicanalista não tem que conhecer o cérebro, que psicanalista não tem que conhecer bioquímica, que psicanalista não precisa conhecer neuroanatomia, sendo que o próprio Freud precisou desse conhecimento para fundamentar a psicanálise. E agora os psicanalistas dizem que não precisam. Como que eu posso trabalhar com alguma coisa se eu não conheço o objeto que gera essa coisa? Como que eu posso trabalhar com a mente, com a psique, se eu não conheço nada, se eu me recuso a conhecer, a estudar o órgão que gera essa psique, o órgão que dá luz a essa mente, que é o cérebro, que é a neuroanatomia. Então, se a psicanálise sempre estudou o subjetivo, esse psíquico, a mente, e a neurociência sempre o físico, o cérebro, quando essas duas disciplinas, através da proposta do Mark Somos, que estudou os sonhos, e a partir disso ele falou, então nós conseguimos estudar todos os outros conceitos da psicanálise à luz da neurociência moderna. Nós temos hoje ferramentas para cumprir o desejo que o Freud tinha, de pegar todos os conceitos psicanalíticos e estudar isso à luz da neurociência, estudar isso à luz da biologia. Nós conseguimos saber como funciona a repressão, conseguimos saber como funciona o inconsciente, conseguimos saber como funciona a pulsão por um viés biológico, por um viés neuroanatômico, já que nós temos a explicação psicológica, que foi inferida na pesquisa clínica, que não foi testada, que não foi mensurada, que foi inferida, que foi teorizada. E o Freud, muito mais consciente do que os psicanalistas atuais, tinha essa consciência, que era uma hipótese temporária, que eram as técnicas, estruturas, conjecturas temporárias, hipóteses psicológicas que ele estava constituindo, até que nós tivéssemos possibilidade de buscar essa fundamentação, essa classificação na biologia, como o próprio texto ele afirmou. Então, nesse sentido, quando essas duas disciplinas se unem, elas começam a dialogar, elas reconhecem que elas estão estudando o mesmo objeto, que elas estão estudando a mesma experiência, que elas estão estudando a mesma coisa. A neurociência estuda esse mesmo objeto por uma perspectiva diferente e a psicanálise estuda esse mesmo objeto por outra perspectiva diferente. Aqui, nós dizemos que todo neuropsicanalista, assim como o próprio Freud era, é um monista de duplo aspecto. O que é um monista de duplo aspecto? É aquilo que não separa o corpo e mente. Corpo e mente é a mesma coisa. Cérebro e mente é a mesma coisa. Não tem como existir o cérebro se não existir a mente. E não tem como existir a mente se não existir o órgão que gera essa mente. Não há como um existir sem o outro. Nós estamos dizendo, tal qual a metáfora dos cegos, existe a metáfora dos cegos que dizem que um elefante chega num vilarejo e pela primeira vez alguns cegos começam a tocar esse elefante para conhecer o formato do elefante. Um toca na pata do elefante, na perna dele, o outro toca na barriga, o outro começa a tocar na cauda do elefante. E aí cada um desses deficientes visuais vão trazendo a sua hipótese. O elefante ele é parecido, ele é semelhante pelo que eu conheci a uma árvore, um tronco de uma árvore. O outro diz, não,
estou tocando aqui, ele é semelhante a um barril. E o outro fala, vocês estão errados, o elefante é tal qual uma cobra. Cauda, barriga e perna do elefante. Até que chega um sábio no vilarejo, vê aquela cena e diz, todos vocês estão corretos. O elefante se parece com um tronco de árvore, se parece com um barril e se parece com uma cobra. Depende por que perspectiva você está tocando ou conhecendo esse elefante. O que nós estamos dizendo aqui é que é o mesmo elefante, é o mesmo objeto, só que o sábio fala que para vocês conhecerem o elefante em totalidade, vocês precisam compartilhar conhecimento um com o outro. Vocês precisam dividir conhecimento, dialogar. É o que falta na disciplina atual para a saúde mental. Então, isso que nós chamamos de neuropsicanálise, na verdade, é a neurociência, compartilhando todo o conhecimento que ela tem sobre o cérebro dessa perspectiva física, biológica, neuroanatômica, neurocientífica. A psicanálise é essa disciplina que estudou esse cérebro, essa mente, por essa perspectiva subjetiva, por essa psique, por aquilo que não é físico, por aquilo que não é material. Quando essas duas disciplinas dialogam, nós temos o compartilhamento de um conhecimento, tá? Um conhecimento, como foi a fala de que a neuropsicanálise? Monista de duplo aspecto, tá? É uma posição filosófica, monista de duplo aspecto. Então, quando essas duas disciplinas dialogam, a gente está tendo a neurociência compartilhando o conhecimento que ela tem sobre o cérebro e a psicanálise compartilhando o conhecimento que ela tem sobre a mente. Qual que é a negatividade que surge disso? Qual que é o lado ruim que surge disso? Qual que é o psicanalista que deixa de ser um psicanalista por estudar a neurociência? Qual é o neurocientista que deixa de ser um neurocientista por estudar a psicanálise? Qual que é o prejuízo que você pode trazer para o seu paciente se você é, de certa forma, um psicanalista que tem conhecimento em neurociência? Qual é o prejuízo que você pode trazer para suas pesquisas se você é um neurocientista que tem conhecimento da subjetividade da mente? Entendem que é o mesmo objeto? Que a gente passou anos e anos estudando esse mesmo objeto por uma perspectiva diferente? E que, na atualidade, mais do que nunca, nós sabemos que, para tratar um paciente, nós precisamos considerar esse paciente em sua totalidade. Nós precisamos considerar o comportamento do paciente. Nós precisamos considerar, de certa forma, a subjetividade, a mente do paciente. E precisamos considerar a cognição, o material desse paciente. O que nós estamos dizendo é que eu só consigo trabalhar o indivíduo de maneira mais assertiva e profunda se eu olhar por uma perspectiva de totalidade. Ou seja, considerar a biologia e considerar o psicológico. Considerar a mente e considerar o físico. Se eu não tiver esses dois conhecimentos, eu estou olhando ou tratando o indivíduo apenas de uma perspectiva, considerando que o adoecimento, o sofrimento dele vem apenas daquela perspectiva, vem apenas daquela causa. E o que nós estamos entendendo desse diálogo hoje é que não. É que quando nós começamos a dialogar, nós temos um conhecimento mais aprofundado e detalhado do que o Freud tinha até então para conhecer como a mente funciona. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Vamos ver. Pessoal, eu peço atenção, por gentileza, só o microfone, tá? Que eu não consigo ver quem está com ele aberto aqui. Fechei aqui. Perfeito? Então é isso que nós estamos propondo, é isso que a psicanálise representa. Quando a gente fala mente e cérebro, gente, não existe uma separação. Não tem como eu separar o cérebro da mente. Se eu tirar o cérebro, deixa de existir a mente. Se eu tirar a mente, deixa de existir o cérebro. Eu preciso estudar os dois, eu preciso ter conhecimento dos dois para considerar e conseguir tratar o indivíduo em totalidade. Nós, mais do que qualquer pessoa, sabemos que nem sempre o adoecimento vem desse inconsciente. Como todos sabem que nem sempre o adoecimento vem do biológico. E, pessoal, de novo, acho que tem um microfone aberto. Não estou conseguindo achar. Ok? Então, nós estamos considerando essa totalidade. E aqui em cima, vocês vão ver um triângulozinho, que é o triângulo da neurociência afetiva, tá? Mind, que é a mente, o brain, que é o nosso cérebro, e o behavior, que é o comportamento, a ação. O que a neurociência afetiva representa? Quando a gente fala de neuropsicanálise, a gente não está falando apenas de psicanálise e neurociências. A gente não está falando do psicanalista que tem conhecimento em formação em psicanálise e formação em neurociência. A gente está falando do psicanalista que tem formação em psicanálise e tem formação em neurociência afetiva.
tem conhecimento em neurociência afetiva e sabe colocar esse conhecimento em prática. Colocar esse conhecimento em prática implica como que eu faço a união desse conhecimento da neurociência com esse conhecimento da psicanálise para colocar isso na clínica. Isso é o que nós entendemos como neuropsicanálise. A base da neuropsicanálise, do campo neurocientífico, é a neurociência afetiva. Diferente de qualquer outro campo da neurociência, a neurociência afetiva se interessa pela subjetividade. Ela se interessa pelos afetos. Ela se interessa por aquilo que vai gerar esses impulsos, que faz o indivíduo agir no mundo, que faz ele sentir. Ela não restringe, ela não tem um caminho, como as demais neurociências, de estudar o cérebro de cima para baixo. Ela não estuda a cognição, sistema límbico, para depois estudar tronco cerebral. Ela estuda tronco cerebral, parafraseando com o sistema nervoso, depois estuda sistema límbico para depois estudar o cognitivo. Ou seja, de baixo para cima. Assim como a neurociência defende que a regulação emocional acontece de baixo para cima, porque a emoção que acontece no tronco cerebral é muito mais intensa, é muito mais forte do que o pensamento, do que a razão, do que as nossas crenças. Então, a neurociência afetiva propõe esse triângulo. Essa triangulação é eu considerar o comportamento do indivíduo, a ação que ele tem, aquilo que eu consigo observar, aquilo que eu estou vendo, material, físico, mensurável, considerar a cognição dele, ou seja, as crenças que ele tem, os pensamentos que ele tem, e considerar a subjetividade, considerar a psique, considerar a mente do indivíduo. Quando a gente fala dessa neurociência afetiva, é dizer, pessoa X tem diagnóstico tal. Quando essa pessoa tem diagnóstico tal, não significa que ela foi colocada dentro de uma caixinha na qual todas as outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico se encaixam. Para a neuropsicanálise, essa pessoa tem o diagnóstico, isso não é ignorado, mas ela tem uma subjetividade. Ela tem algo que é só dela, ela tem algo que só ela sente da forma que ela sente, da forma que ela sente. Ou seja, essa subjetividade, ela não é perdida, ela não é suprimida, ela não é anulada por essa experiência material, por esse diagnóstico biológico. A neuroanatomia não sobrepõe a psique, tá? A ressonância magnética não anula o conceito de pulsão. Não existe esse viés de briga aqui. O que eu estou dizendo, e aí as palavras do Mark Somos a neuropsicanálise, ela não é mais uma escola dentro da psicanálise. Ela não é mais uma linha terapêutica dentro da psicanálise, como é o caso da escola lacaniana, winnicottiana, kleiniana. A neuropsicanálise é a própria psicanálise. É a própria psicanálise, ou seja, é esse campo de diálogo em que psicanalistas e neurocientistas começam a fazer essa troca de conhecimento, começam a partilhar conhecimento um com o outro. Eu começo, então, a ter a minha formação em psicanálise e fazer uso do conhecimento biológico, fazer uso do conhecimento neurocientífico. E os neurocientistas, por outro lado, começam a fazer uso do conhecimento mental, do conhecimento psíquico, para implementar suas pesquisas neurobiológicas. Quando esses dois campos dialogam, nós temos uma técnica, um modelo de tratamento que a gente fala que é, pela primeira vez na história, um campo da saúde mental está construindo uma ponte entre a mente e o cérebro. Ou seja, entende essa conexão entre mente e cérebro. Não há essa separação. E essa ponte, essa disciplina se propõe pela neuropsicanálise. É essa proposta, tá? Que não é também praticar o que eu vou dizer uma neuropsicanálise selvagem. Uma neuropsicanálise selvagem é trazer os jargões da neurociência para o consultório psicanalítico. É trazer os jargões da neurociência para os conceitos psicanalíticos. A ideia não é pegar toda a psicanálise, anular a psicanálise e pegar só o que é neurociência. Não. Nós continuamos com os nossos conceitos, nós continuamos com as nossas técnicas, mas agora nós temos detalhamento de como esses conceitos funcionam. Nós temos detalhamentos de como essas técnicas funcionam, qual é o efeito que elas resultam. Se eu falar um pouquinho de neuropsicanálise, considerando o contexto profissional, eu vou dizer para vocês, a NR1 está aí. O que a NR1 traz? Ela traz a obrigatoriedade de que cada empresa agora proporcione, seja obrigada a proporcionar saúde mental, tratamento, né, psicológico para os seus colaboradores. Quando a gente fala dessa NR1, nós não estamos dizendo que ela está restrita a quem tem o CRP para atender um colaborador. Mas nós estamos dizendo que a NR1 abriga que quando um colaborador for atendido por um psicanalista, ele consiga dizer quais são as técnicas que ele utilizou, quais foram as intervenções que ele utilizou naquele atendimento. Se nós não temos essas técnicas, se nós, como os psicanalistas passados, não nos interessamos por mensuração de resultado, não nos interessamos por mensuração das nossas técnicas, por mensuração de resultado de tratamento, nós não estamos acompanhando esse mercado que está evoluindo.
como do ponto de vista biológico, nós estamos ignorando o conhecimento biológico. Se eu quero o tempo todo me atualizar para atender melhor possível, oferecer a melhor técnica, o melhor tratamento para o meu paciente no momento atual, eu vou continuar me baseando no meu conhecimento somente nas obras de referência do início da psicanálise? Ou eu vou, como Freud sugeriu, acompanhar o progresso, esse avanço biológico, para refinar, para melhorar esses conceitos da psicanálise? É esse diálogo que nós estamos fazendo. E a neuropsicanálise, então, é essa representação. É o diálogo entre o subjetivo e o físico, e o material. É o biológico e o psicológico se tornando um para a gente trabalhar o indivíduo em totalidade. Considerar as várias instâncias que pode gerar o adoecimento dele. Nós sabemos hoje, agora acho que brevemente nós vamos ter a nossa aula de psicofarmacologia para o curso de neuropsicanálise na prática clínica. Por que nós vamos ter essa aula? Porque o neuropsicanalista precisa minimamente ter conhecimento dos psicofármacos. Precisa entender que quando o paciente toma um psicofármaco, determinado psicofármaco, aquela bioquímica pode impactar na transferência e contra-transferência, nas outras abordagens, no vínculo terapêutico. Pode amenizar os sintomas do adoecimento do paciente, as feridas emocionais que ele tem. Então, ter basicamente esse conhecimento é entender que, às vezes, com determinada medicação, o paciente vai ter uma melhora na sua compulsão por comida. Mas isso não significa que é resultado do tratamento psicanalítico. Muitas vezes é do psicofármaco e vice-versa. Ter esse conhecimento é base, é ter conhecimento biológico. E aqui eu não estou dizendo que eu estou trazendo os jargões da neurociência e falando você tem isso por causa disso. Não. Tá? Isso é porque você tem no cérebro isso. Não, não estou trazendo esses jargões. Eu estou trazendo esse conhecimento para mim enquanto profissional e eu faço um manejo terapêutico do paciente considerando esse conhecimento que eu tenho agora de como esse conceito, pulsão, aparelho psíquico funciona em profundidade, com detalhes. É essa perspectiva, então, tá? Lembre-se disso, gente, não é mais uma escola. E aí, quem que é o responsável por pegar essa neurociência moderna e colocar os conceitos psicanalíticos para serem estudados à luz dessas metodologias modernas, à luz desses conhecimentos neurocientíficos? O neuropsicólogo e psicanalista sul-africano Mark Solomons, tá? O Mark Solomons, para quem não conhece, acredito que a maioria aqui já conhece, é o tradutor oficial das obras do Freud do alemão para o inglês, tá? Ele passou 3 décadas, 30 anos, traduzindo todos os trabalhos, todos os escritos do Freud, tá? Tanto psicológico como material neurológico, as pesquisas. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui é um livro que ele pegou todos os desenhos, diagramas que o Freud fez e montou esse livro, com todos os desenhos do Freud, conhecimentos neurocientíficos de Freud, que até então no Brasil nós não tínhamos, né? O livro que fundamenta o primeiro trabalho da neuropsicanálise é esse livro aqui, tá? É um livro que não tem em português, é um livro só em inglês, mas basicamente o Mark Solomons e a esposa dele, Karen Klappa Solomons, estão olhando para pacientes que têm lesões cerebrais, estão trabalhando com esses pacientes que têm lesões cerebrais pela perspectiva da neuropsicanálise. E o resultado, as contribuições que eles conseguem fazer com esse paciente é significativamente importante para nós, tá? Mostrando que a psicanálise em diálogo com a neurociência, ela pode muito mais do que ela pode sozinha. Recentemente, ainda não chegou no Brasil, lá fora já está disponível, vai sair aí as obras do Freud, né, traduzidas agora, revisada pelo Mark Solomons. Acredito que quando a gente conseguir comprar essa obra, eu vou trazer ela aqui para a gente fazer uma leitura conjunto, né, um grupo de leitura, tá, futuramente. Mas esse é o Mark Solomons, tá? Ele hoje é vice-presidente da NPSA, Associação Internacional de Neuropsicanálise, faz pesquisas, publica livros, não para, é um cara em diálogo constante, assim, buscando trazer essa validação. E importante aqui, tá, gente? A neuropsicanálise não tem a proposta de confirmar que Freud estava certo. A neuropsicanálise não quer essa proposta simplista. Ela não tem o objetivo de dizer que tudo aquilo que o Freud teorizou está certo. Não é esse o objetivo. O objetivo é atualizar, é trazer o conhecimento biológico que nós temos hoje e implementar esse conhecimento dentro da nossa prática em psicanálise, tá? Então, é para além disso, o conhecimento é muito mais profundo, ok? Para trazer uma pincelada desses conceitos que a neuropsicanálise está trazendo, né, ou seja, essa revisitação aos conceitos freudianos, eu vou fazer o uso de uma explicação, de uma declaração, né, do que o Freud fala sobre o que é uma pulsão. Lá em 1915, o Freud vai dizer o seguinte sobre o que é uma pulsão. A pulsão, ela nos aparece, ela se expressa como um conceito, ou seja, algo que está entre o mental, o psicológico e o somático, o físico, o biológico.
como o representante psíquico dos estímulos originados dentro do organismo, ou seja, o indivíduo já nasce com aquilo dentro dele, tá? Está internamente inserido, anexado nele, implícito, dentro do organismo e alcança a mente, ou seja, sinaliza a mente, solicita a mente, faz uma demanda a essa mente como uma medida de demanda feita à mente para trabalho, ou seja, é uma solicitação, é um trabalho, é uma ordem, é uma função que ela dá para essa mente. A mente precisa alcançar, fazer um trabalho no mundo, porque esse organismo, essa pulsão que é interna, que é inata no organismo, está solicitando a ela, em consequência de sua conexão com o corpo. Então, o que o Freud está dizendo aqui é que a pulsão é algo que você consegue sentir, tem uma característica, um sintoma, você consegue perceber, sentir ela, ela se expressa tanto a nível biológico, físico, você consegue sentir ela, como ela consegue se expressar, se sinalizar através de uma instância psicológica, de uma instância mental. Ela é algo que já é inato, ou seja, já está dentro do organismo, e quando ela está ativa, quando ela se ativa, ela sinaliza, ela alcança a mente, fazendo essa mente trabalhar, ter uma função, uma obrigação para essa mente. E isso acontece porque ela está conectada com o corpo. Essa é a descrição do Freud do que é uma pulsão. Você sente ela tanto psicologicamente, mentalmente, como você sente ela biologicamente, fisicamente. Você já nasce com ela e ela sempre ativa, ou seja, ela alcança a sua consciência, alcança a sua mente para você fazer um trabalho, para você adquirir uma função, para você cumprir um objetivo, uma demanda, porque ela está conectada com todo esse corpo. Essa é a descrição do Freud do que é uma pulsão. E aí nós vamos conhecer um senhorzinho chamado Dr. Jaak Panksepp, que é o cara que cunhou o termo neurociência afetiva, que vai, sem conhecer, ele não conhece o conceito de pulsão do Freud, tá? Ele é um estoniano, ele não conhece o conceito de pulsão do Freud, e ele começa então a estudar o cérebro dos mamíferos. Neurociência afetiva estudando o cérebro de baixo para cima e não de cima para baixo. Ele estuda o cérebro de gatos, roedores, cachorro, estuda também o cérebro do ser humano. E o que ele consegue concluir é que no cérebro de todos os mamíferos, eu não falei só humano, no cérebro de todos os mamíferos, existem circuitos emocionais, ou seja, estruturas emocionais, que desencadeiam uma ação. Que se você estimular, ele colocava lá um eletrodo lá naquela região, naquela neuroanatomia, dava pequenos estímulos elétricos, ele conseguia evocar uma pulsão, ele conseguia evocar um comportamento. O sintoma que o indivíduo tem é tanto a nível fisiológico, somático, como é a nível psíquico, como é a nível mental. E isso, esses afetos, isso que está presente em todos os mamíferos, é algo que é inato, ou seja, você já nasce com essas estruturas, você já nasce com aquilo que ele vai chamar de afeto. Esses afetos já estão presentes em você, em todos os mamíferos, tal qual a descrição freudiana de que isso se origina dentro do organismo. Quando esses afetos são ativados, ou seja, quando eles são desregulados, e você sente mentalmente, você sente fisicamente, porque ele libera uma bioquímica, uma fisiologia, tem uma ação comportamental, ele sinaliza ao teu ego, nas palavras da psicanálise, ele sinaliza à nossa consciência uma demanda. Ele faz uma solicitação à nossa mente. Um exemplo claro disso é sede. Nós nascemos com a capacidade de sentir sede. A sede é o que o Jaak Panksepp chama de um afeto homeostático. Você nasce com a capacidade de sentir sede. Isso já está inato, isso já está dentro de você. Quando você, de repente, tem uma baixa quantidade de líquido, né, de hidratação no seu corpo, essa água, essa falta de água, essa sede, ela é sinalizada para a tua consciência, ou seja, ela alcança a tua mente. Você toma consciência que está com sede. E o que a sede sinaliza para você? Que você tem uma ação, que você tem uma demanda. A sede fez uma demanda a você. Precisa tomar água. Quando você toma água, essa sede desliga novamente. Tal qual o conceito de pulsão. Então, a pulsão é algo que sinaliza para nós o que nós precisamos, sinaliza necessidades para nós. Temos, então, pulsão de fome, temos pulsão de sono, descanso, temos pulsão de medo, temos pulsão de raiva. Todas as vezes que a pulsão sinaliza alguma coisa, ela alcança a nossa consciência para a gente poder solucionar, para a gente poder desligar essa pulsão. Essa é a função dessa pulsão. Mas, diferente do que o Freud falava sobre pulsão de vida e pulsão de morte, nós, através desse dado neurobiológico, e aí o Mark Somos, em diálogo com o Jaak Panksepp é convidado para o congresso, para palestrar no congresso de neuropsicanálise,
O Mark Solomon, então, vai dizer que os afetos, ou seja, o mapeamento que o Jaak Panksepp faz desses circuitos emocionais, correlaciona-se perfeitamente com a descrição do que o Freud fala que é uma pulsão. Se correlaciona por todas as informações que eu acabei de dizer para vocês, entre o somático e o mental, né? Já nasce dentro do organismo, alcança a mente em consequência da sua conexão com o corpo. Ou seja, um afeto faz todas essas características. Mas algo que é diferente da teorização do Freud é que, diferente do Freud, não tem apenas duas pulsões. O Freud vai dizer pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida, eros. Pulsão de morte, thanatos. Pulsão de vida, prazer, felicidade, né? Aquilo que te gera prazer pela vida, interesse pela vida. Pulsão de morte, a destrutividade, retornar ao estado inorgânico de não sofrimento, onde não tem oscilação. Mas aqui, e aí agora eu resgato como que o Freud fazia a sua pesquisa. O Freud fazia sua pesquisa numa perspectiva muito mais clínica. Era observacional, ele observava, ele mensurava, ele ouvia, ele pesquisava, mas de um viés observacional, do viés clínico. O Freud não tinha, como eu disse, a possibilidade neuroanatômica, neurocientífica, tecnológica que nós temos hoje. Hoje nós conseguimos encontrar essas pulsões que o Freud teorizou e conseguimos entender detalhadamente cada uma dessas funções. A consequência disso é que nós não temos apenas duas pulsões, mas nós temos 7 pulsões, ou seja, 7 necessidades emocionais, 7 circuitos emocionais que são diferentes um do outro, que compartilham bioquímicas diferentes, que estão alocados nessa região subcortical e que, como consequência, sinalizam para você necessidades que ele tem. Todas as vezes que você tem uma necessidade de sede, um afeto é sinalizado para a tua mente e você precisa solucionar. Todas as vezes que você sente medo, é sinalizado à tua mente e você precisa recuar daquilo que te causa medo. Então, pulsão é o que te faz se movimentar. Pulsão é o que te faz buscar no mundo. Pulsão é o que leva você a ter escolhas, a fazer ações no mundo, a ter atitudes no mundo. Esse conceito de pulsão, então, a partir da neuropsicanálise, sai desse viés apenas teórico, apenas desse viés simbólico, e passa a ter também uma fundamentação neurobiológica. Ou seja, agora nós temos um correlacionador neurobiológico, uma comprovação para esse conceito de pulsão. Se eu subdividisse essas pulsões, elas se caracterizam em 7 pulsões, eu teria ali uma subdivisão de pulsões que geram prazer, tal qual Freud observou, pulsão de vida, e tem outras pulsões que, quando estão ativas, te geram desprazer, ou seja, aumento de tensão, tal qual pulsão de morte. As bases que nós conseguimos encontrar hoje para as pulsões é que elas não são apenas teorias, elas são uma comprovação, elas são existentes. Não muda a forma que você trabalha na clínica, mas te dá uma base de que quando você está trabalhando com uma pulsão, você sabe que cada pulsão tem uma bioquímica específica, tem uma ação, ou seja, um comportamento específico, tem uma fisiologia específica e uma neuroanatomia específica. E que cada vez que o teu paciente vai no consultório, ele tem uma ou mais dessas pulsões que estão em desequilíbrio. E o teu papel é ajudar ele a desligar, a atender essa pulsão, a atender essa demanda que o id, que essa pulsão faz, de certa forma, a consciência, para que ele retorne para a homeostase. Tá? Mas o mais importante sobre isso é que hoje nós temos um dado neurobiológico para a pulsão. Um outro conceito muito importante dentro da psicanálise é o conceito de inconsciente, né? O Freud vai dizer lá no início que o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente. Ele está dizendo que a essência, a base, o objetivo do tratamento psicanalítico é pegar o conteúdo do inconsciente, esse conteúdo que o indivíduo não consegue reconhecer, que o ego não consegue aceitar, e trazer esse conteúdo para a consciência. Quando esse conteúdo é trago para a consciência, nós conseguimos, então, ter um reconhecimento, uma elaboração e uma menor somatização de sintomas, de sofrimento. Então, a base ou objetivo, a grosso modo, simplista, da psicanálise como tratamento, é tornar esse conteúdo inconsciente consciente. Temos várias técnicas para isso. Uma das mais famosas é a ideia da livre associação, né? Ou a cura pela fala, o talking cue. A cura pela fala é quanto mais o paciente fala na livre associação, sem nenhum pudor, sem nenhuma organização, mais ele tende a manifestar esse conteúdo do inconsciente. Essa era uma das técnicas mais poderosas que o Freud tinha para nós tornarmos esse inconsciente consciente, tá? Hoje, nós temos também uma fundamentação, ou seja, uma comprovação, tá, neurobiológica para aquilo que o Freud chamava de pulsão.
Essa comprovação neurobiológica, ela está localizada nas regiões subcorticais. Se você olhar aqui no cérebro, tá, nessa neuroanatomia, essa regiãozinha aqui amarela, né, tronco cerebral, e essa regiãozinha aqui vermelha, sistema límbico, corresponderia a onde estaria neuroanatomicamente estruturado a ideia de inconsciente. Mas olha que importante. Quando a gente fala de inconsciente, a gente tem que pensar, tá, na linguagem da neurociência moderna, em sistemas de memória. Quando a gente fala em sistema de memória, basicamente, bem basicamente, nós podemos dividir esse sistema de memória em dois tipos de memória, tá? O primeiro sistema de memória seria essas memórias que nós chamamos de declarativas. Vocês vão perceber que são essas memórias nessa cor vermelha aqui. E nós temos as memórias não declarativas ou memórias implícitas, que correspondem a essas memórias aqui que estão em cor preta. O que acontece com essas memórias, Eduardo? A maior parte dessa memória aqui, que está nessa regiãozinha preta, ela é construída na nossa infância. Lá dos nossos 0 até os nossos 3 anos e meio, 4 anos, constitui-se o maior número de memórias que nós temos. Aí depois, alguns acontecimentos, como o trauma, como os 6 anos, o complexo de Édipo, tudo entra para dentro dessa memória aqui. Aqui são memórias que você consegue lembrar. Quando a gente fala memória explícita, são memórias que a pessoa consegue verbalizar. Se você usar uma livre associação, você consegue trazer essa memória à tona. Aonde você comemorou seu aniversário no ano passado, às vezes é o nome da sua primeira professora, é onde você nasceu. Basicamente, isso é essa memória aqui, tá? A diferença básica dessa memória aqui é que essa memória o indivíduo consegue verbalizar. Ela tem conteúdo episódico, ela tem uma imagem que representa essa memória. Mas a maior parte dessa memória, que é o que constitui o inconsciente freudiano, é uma memória que nós chamamos de memória procedural, tá? Ou memória emocional. Qual que é a característica dessa memória? É que essa memória ela não tem conteúdo episódico, ela não tem uma imagem representacional. Em outras palavras, a maior parte daquilo que o Freud chamou de inconsciente não pode ser alcançado pelo talk and kill, não pode ser alcançado pela cura pela fala, não pode ser alcançado pela livre associação, porque esse conteúdo aqui não é verbal, não tem conteúdo para ser verbalizado aqui. Quando a gente fala dessas memórias explícitas, que vai corresponder ao pré e ao consciente, nós estamos falando de memórias que estão alocadas nessas regiões subcorticais, nessas regiões corticais. Quando essas memórias estão alocadas na região cortical, significa que o hipocampo consegue recuperar essa memória quando a gente faz um esforço. Quando você faz a livre associação, significa que o hipocampo consegue recuperar essa memória porque ela tem conteúdo episódico, ela tem conteúdo representacional. Mas essas memórias aqui, elas não estão em região subcortical, em região cortical. Essas memórias estão aqui, nesse tronco cerebral e nesse sistema límbico. As regiões onde essas memórias se armazenam são principalmente o cerebelo, a amígdala o cerebelo e o glândulos basais. Esses glândulos da base, cerebelo e amígdala é onde ficam as memórias não episódicas. Significa que quando você usa a livre associação para tentar recuperar uma memória de infância, se essa memória for uma memória que está no inconsciente, você não consegue trazer essa memória à tona, porque o paciente jamais vai trazer essa memória através da verbalização. Ele jamais vai conseguir representar essa imagem. Para algo ser representado, ele precisa estar numa região cortical e ele precisa ter uma imagem episódica. Se ele não tem uma imagem que represente, ele não pode ser trago à memória. Ele não pode ser trago ao neocórtex para ser verbalizado. Então, a livre associação se limita nessa barreira. O falar sobre a livre associação não acessa o conteúdo que realmente compõe o inconsciente freudiano. Mas o inconsciente freudiano não é, e aí lembra da frase do Freud, um traço de memória surge em vez da consciência. O que o Freud está dizendo é um comportamento surge, um sintoma surge, uma ação surge em vez da consciência. Ou seja, a repetição, a reencenação vem à tona, a memória no corpo vem à tona em vez da consciência, em vez do indivíduo lembrar da memória, em vez dele lembrar do fato. Então, esse inconsciente, ele é acessado pela repetição. É quando o paciente repete o comportamento, repete a ação. Eu sempre trago um desafio para alguém que duvida disso, me diga como que o seu paciente solucionou o complexo de Édipo dele. Se ele lembrar, né, se ele tiver a memória dele de como ele solucionou o complexo de Édipo dele, aí ele está trazendo o conteúdo do inconsciente.
Porque esse conteúdo está aqui. Tá? Por que a maior parte do conteúdo é na infância que ele é constituído o inconsciente? Porque na infância o neocórtex ainda está em desenvolvimento. Então não há grandes capacidades para armazenar essas memórias em regiões corticais. Por isso que a maior parte das memórias da infância, elas são automatizadas. Quando elas são automatizadas, elas se tornam apenas repetitivas, tá? Esse conteúdo aqui é que o indivíduo repete sem precisar passar pela consciência. Ele apenas repete, ele apenas reencena o comportamento, apenas reencena o aprendizado. Por isso nós temos os nossos traços de personalidade, por isso nós temos os nossos traços de ações, a ação por impulso. Tudo isso compõe esse inconsciente freudiano aqui, tá? Bom, então, trazendo um pouco do objetivo da neuropsicanálise, nós vamos perceber que lá em 1895, naquele texto, Projeto para uma Psicologia Científica, pela primeira vez o Freud vai tentar pegar o conteúdo que é mental, que é psíquico, e tornar esse conteúdo mensurável, tornar esse conteúdo biológico, tornar esse conteúdo físico, matemático. A primeira vez que ele tenta fazer isso, mas ele não consegue. O Freud não consegue tornar esse conteúdo psíquico, essas experiências psíquicas, e trazer essas experiências a um nível biológico, neuroanatômico. Por isso ele pega esse projeto para uma psicologia científica, coloca no fundo da gaveta e não publica esse texto. Esse texto não é publicado pelo Freud, ele é publicado por Marie Bonaparte, com autorização da Anna Freud, a filha do Freud, desobedecendo o próprio pai, que autoriza a Marie Bonaparte, a princesa Marie Bonaparte, a publicar esse texto. Mas até então, o Freud não queria publicar esse texto porque ele fala o que vai pensar a posteridade, ou seja, o que vão pensar de mim porque eu não consegui mensurar isso a nível biológico. Mas todos aqueles que tentaram, como Freud, naquela época, mensurar processos psíquicos a processos biológicos, falharam. O Freud não foi o primeiro. Aqui, o Freud, ainda amparado e influenciado pelo material fisiológico, físico e pela era mecanicista, vai teorizar e dizer como que a memória, como que o aparelho psíquico funciona a partir de uma explicação ainda energética, ainda mecanicista. Aqui, a teorização que o Freud está dizendo é: aqui nós temos a percepção, nós temos a sensação, nós sentimos alguma coisa, nós temos uma experiência. Imagina um trauma. Tive um trauma, sei lá, de repente de abuso sexual. Quando essa memória ela é armazenada, Freud está falando isso aqui lá em 1895, tá, gente? Quando essa memória é armazenada, ela não fica como ela é. Ela sempre sofre modificação. Ela sempre é atualizada conforme o indivíduo vai tendo outras experiências. Então, essa memória vem à tona, tá? De certa forma, o indivíduo tem essa memória num outro evento. De repente, alguém simplesmente elogiou essa pessoa e essa memória foi ativada. Essa memória foi ativada juntamente com o elogio de agora, que trouxe essa memória e fez ela ser atualizada. O que o Freud está dizendo é o que desencadeou a memória não foi em si um evento do passado, mas foi um evento de ser elogiado no presente que lembrou, ou seja, ativou a memória do passado. E daí essa memória do passado ela sofre uma modificação e agora nós temos uma memória que é implementada tanto pelo abuso que aconteceu lá atrás, como nós temos uma memória agora do presente desse elogio. Então, ser elogiado desencadeia no corpo o trauma. Não é na mente, não é na consciência, mas desencadeia no corpo o trauma que a pessoa tem. Aqui, o Freud estava tentando teorizar como que a mente funcionava, ele estava tentando explicar esse modelo, tá? Depois disso, lá um pouquinho mais adiante, em 1895, e daí em 1900, o Freud então fala: eu não consigo mensurar nada biologicamente, então vou abandonar essa tentativa de estudar o aparelho psíquico, a mente, por essa perspectiva física, biológica, pesquisa, e vou tentar pesquisar ou estudar o cérebro, essa mente, a partir de um material psicológico. E aí o Freud faz isso consolidando a chamada psicanálise através da publicação da obra de 1900, A Interpretação dos Sonhos. Notem que o Freud vem desse funcionamento do aparelho psíquico, conhecimento neuroanatômico para inferir, para compreender como memória funciona, e aqui ele já tem uma organização muito mais estrutural de como o aparelho psíquico funciona. O conhecimento neuroanatômico, o conhecimento médico foi essencial para o Freud poder estruturar esse cérebro, poder estruturar esse aparelho psíquico, esse funcionamento, não só a estrutura, como ele colocou neuroanatomicamente, como o funcionamento desse aparelho. Então, em 1900, nós temos essa atualização. O id, a parte mais primitiva, os impulsos, os desejos. Nós temos o ego, o intermediador entre a instância do superego e o id. E nós temos o superego, as instâncias morais, os valores culturais, etc. Aí, a minha ideia aqui é, se você comparar a teoria do Freud
tá? Lá de 1900, na interpretação dos sonhos de como o aparelho mental funcionava, com a neuroanatomia que nós temos hoje do cérebro, você vai ter uma riqueza de detalhes. O grau de assertividade que o Freud teve, o grau de assertividade, de organização neuroanatômica que o Freud teve. Ele colocou o id nessa parte mais funda, mais primitiva do cérebro, do aparelho psíquico, tal qual a parte roxa e vermelha representa esse id, representa essa região primitiva aqui do nosso cérebro, e ele colocou esse superego como intermediador, esse ego entre o intermediador entre o superego e o id, essa parte primitiva e essa cultura, os valores, tal qual essa região cinza do nosso cérebro atual representa exatamente o ego, essa intermediação entre essas duas instâncias, e nós temos aqui o azul, verde e amarelo representando o superego, ou seja, a última região do nosso cérebro a se desenvolver, a se completar por volta dos 25, 26 anos e meio, onde o cérebro está totalmente desenvolvido, maduro. Então, o que nós estamos dizendo é essa tentativa que o Freud fez, atualizando conforme ele ia conhecendo ainda mais o funcionamento do aparelho psíquico e melhorando essa estruturação de 1895 para 1900 e agora a neurociência atual, é a nossa fundamentação, é a nossa contribuição para esse progresso da psicanálise como uma disciplina, para esse progresso da psicanálise como método de pesquisa. Porque a psicanálise, por mais que no Brasil ela tenha muito mais uma função, uma fundamentação como algo que serve à filosofia, como ferramenta de análise cultural, como ferramenta de análise política, do que em si um método de tratamento e um método de pesquisa para o qual ela foi criada, ela não deixa de ser. E à medida que nós resgatamos esse progresso da psicanálise, nós estamos fazendo aquilo que o próprio Eric Kandel advertiu. O Eric Kandel, ganhador do prêmio Nobel, afirma, ele é um dos maiores defensores da psicanálise, diz: se a psicanálise quiser continuar como uma ciência contribuinte, importante e relevante para a ciência, ela precisa acompanhar o progresso da biologia, ela precisa acompanhar o progresso neurocientífico. Senão, a psicanálise ficará muito bem numa prateleira de literatura, tá? Mas ela não foi feita para isso. Não foi para isso que o Freud criou a psicanálise em si, tá? Então, a neuropsicanálise é apenas o momento atual desse progresso que nós temos. Viemos lá de trás, o progresso veio crescendo e parou aqui. A psicanálise não avançou mais. Agora, nesse movimento da neuropsicanálise, nós temos essa atualização. E é uma relevância. Nós não perdemos o sentido do que o Freud está trazendo. Nós não perdemos o sentido da estruturação do funcionamento do aparelho psíquico. Mas hoje, tal qual o Freud mudou disso aqui para isso aqui, nós mudamos disso aqui para isso aqui. Não é uma traição à psicanálise, é uma atualização, é uma revisitação a como a psicanálise está no momento atual, com patologia atual, com adoecimento atual, tá? Então, a neuropsicanálise representa esse resgate da subjetividade, desse eu que experiencia para esse campo científico. Retomar esse desejo, esse sonho freudiano, para construir, então, esse método de pesquisa e tratamento que preserve a relevância e a importância da psicanálise, sem abrir mão do conhecimento e dos avanços biológicos que nós temos na atualidade. Acho que era isso, tá? Essa pincelada que eu queria trazer para vocês sobre a neuropsicanálise, explicar um pouquinho para vocês sobre ela. Claro que a gente deu só uma pincelada por cima em cada um desses conceitos, a gente pode passar detalhadamente por cada um deles, mas a importância é que essa pincelada é um pouco do que nós vamos abordar nesse curso chamado Neuropsicanálise Clínica, Revisitações Neurocientíficas à Psicanálise. Esse curso está fundamentado nesse livro, tá? A gente vai usar como base esse livro, os capítulos desse livro, para fazer esse curso. Esse curso ele vai ter um total de 6 encontros, tá? Nós vamos ter aí um encontro a cada 15 dias, então provavelmente teremos o quê? 3 meses de aula, tá? Acontecerá sempre ao sábado, às 19 horas, então um sábado sim, um sábado não, e um sábado sim de novo, um não e um sim, um não e um sim, etc. E aí a proposta desse curso é que ele é exclusivo para quem já é psicanalista, tá? Você já precisa ter um conhecimento, ou ser um estudante, você precisa ter um conhecimento básico em psicanálise, ou ser um estudante de psicanálise para fazer esse curso. Esse curso ele vai te garantir, tá, uma atualização dos principais conceitos que nós temos atualizados pela neurociência. É essa a proposta que nós temos aqui. E aí esse curso está num valor simbólico, tá, de R$ 1.299,99 por R$ 999,99.
As aulas iniciarão exatamente dia 26 agora, tá? Dia 26 agora a gente tem a nossa primeira aula, que acontecerá sempre ao vivo, nessa modalidade que nós temos aqui. Certo, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Depois vocês podem chamar a Milene lá no grupo, ela consegue passar mais informações para vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta, quer trazer alguma contribuição, quer falar alguma coisa, etc. Se quiser levantar a mão, daí eu vou passando a oportunidade para vocês. E assim que a gente terminar aqui, eu peço para a Milene lançar o link do certificado no grupo. Oi, Rubens, quer falar? Por gentileza. Boa noite. Boa noite. Minha voz está bastante comprometida ainda, mas eu queria passar que chegou à minha mente enquanto você muito bem explicava e explicitava estos dos conceptos de biología y neuropsicología, llegó a mi mente a fita de Moebius. ¿Por qué? Porque no se trata de dos disciplinas paralelas, se trata de dos disciplinas que se entrecruzan, que tem momentos que até se confunden. Por eso veio a imagen de a fita de Moebius, que tem dos lados y un solo lado. Esa idea me trouxe su excelente explicación sobre a mente y a biología. Y también gustaría de falar para aquellos participantes que son psicanalistas o no son psicanalistas, que façam o curso com você. Eu estou fazendo um curso com você que é excelente, que estou muito agradecido, porque além de suas excelentes explicações, estes cursos estão, eu falo para os participantes, estão avalados, están sustentados por el célebre Mark Solms, o que de alguna forma y objetivamente ofrece una especie, con licenza, que voy a falar, de garantía de seriedad, porque quien está trazando esto no es solo Eduardo, es Eduardo y junto con Matt Sons. Así que quería recomendar a fazer curso com você, eu estou feliz e eu sinto que eu sou psicanalista, eu sinto que uma completude que estava incompleto, eu sinto que agora se está completando os conceitos, mais ou menos por aí. E muito obrigado novamente. Obrigado, Rubem. Obrigado, obrigado. É bem o que você disse mesmo. É importante isso, né? Essa ideia de que a gente compartilhou o material que eu tenho há algum tempo já divulgado sobre neuropsicanálise aqui no Brasil, inclusive o curso de formação em neuropsicanálise, que é o que o Rubem está fazendo. E eu compartilhei a estrutura do nosso curso com o Mark Somos, porque eu queria que ele validasse, criticasse, estruturasse o curso se não tivesse correto. E aí ele deu uma resposta, né? Eu até compartilhei com os alunos o PDF em que ele validou o nosso curso, disse que o nosso curso, aqui a gente está realmente estudando neuropsicanálise, né? Como ele diz, é um dos muitos bons trabalhos sobre neuropsicanálise ao redor do mundo. E aí o que o Rubem está falando é que é importante ter essa validação, de que a gente não está só chamando de neuropsicanálise o que não é neuropsicanálise, né? A gente está estruturando isso, a gente está levando isso a sério, e esse curso, de novo, nada mais é do que uma revisitação baseado, de novo, nesse trabalho sério que a gente já faz há algum tempo sobre neuropsicanálise. Exatamente. Perfeito. Dagmar, você levantou a mão, acho que a Dagmar saiu.
Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar? Se você quiser abrir o microfone sem abrir a câmera, fique à vontade, tá bom? Sei que tem pessoas novas aqui. A Isabel, acho que eu conheci a Isabel do Instagram, né? Isabel Barros, Naira, Marco. Oh, perfeito. Obrigado, Carlos Alberto falou aula excelente. A Daniela Eduardo, muito obrigado por essa enriquecedora. A Verena falou excepcionais como sempre. A Marcela falou, sou estudante de psicologia e sou apaixonada pela neurociência e pela psicanálise e sempre ouvi que não poderia utilizar as duas por serem muito opostas. Então, essa introdução ao conceito de neuropsicanálise foi importante e enriquecedora para mim, para quebrar esse paradigma de que as duas não podem caminhar juntas. Perfeita, Marcela. Excelente, Isabel, Simone, sensacional, César, muito obrigado. Bom, pessoal, acho que é isso, tá, gente? Então, agradeço. Eu vou pedir para a Milene liberar lá o... Dagmar, você queria falar? Você retornou aí? Você tinha saído? Sim, estão me ouvindo? Sim, Consegue me aham, ouvir? Ah, eu perfeito. tô com problema no meu notebook, desculpa, minha câmera está com Imagina. problema, mas eu gostaria de dar um depoimento sobre o aprendizado, né, da neurociência afetiva aplicada à psicanálise. Eu acabei de terminar o curso de psicanálise clínica e já ingressei no curso de neuropsicanálise, porque no curso de psicanálise clínica, eu tinha visto uma aula sua, uma única aula, e fiquei assim encantada por tudo que a neurociência afetiva hoje contribui, né, para a psicanálise. E é um diferencial para a gente atender pela perspectiva da neurociência afetiva, é um diferencial. Hoje eu não consigo mais me ver atendendo somente pela psicanálise clínica tradicional, né, ortodoxa, e ainda mais que o senhor sendo o divulgador da neurociência afetiva no Brasil, o senhor bebe lá na fonte, né, do Dr. Mark Somos. Então, assim, e o senhor, durante o curso, o senhor traz as palestras do Dr. Mark Somos, ou seja, a gente vê desde do nascedouro mesmo, né, junto com o Dr. Eliax Panksepp também. Então, assim, eu gostaria de dar esse depoimento, porque realmente é um diferencial. Quando a gente aprende isso tudo que o senhor conseguiu falar rapidamente aqui em 2 horas, né? Isso tudo aqui, quando a gente vê passo a passo, quando a gente vê tudo detalhado, a gente vai se encantando cada vez mais e vê que é imprescindível hoje o psicanalista ou o neuropsicanalista atender baseado na neurociência afetiva, baseado nisso tudo que o senhor apresentou aqui para a gente também. Então, queria só dar esse depoimento pessoal. Obrigado, Dagmar. Obrigado, Dagmar é uma das nossas alunas, também é uma das nossas associadas lá. Bom, gente, acho que é isso então, tá? Obrigado, todo mundo estar aqui, sábado à noite, 22 pessoas aqui, significa muito, muito importante. Gratidão por ter me dado esse tempo. E depois mandem mensagem lá para a Milene, venham fazer esse curso para a gente. Eu falo que a questão financeira nunca é um impedimento para vocês estudarem conosco, tá? Nosso objetivo é sempre poder partilhar conhecimento e se vocês tiverem outra proposta, dificuldade financeira, falem com a Milene, que eu tenho certeza que ela vai encontrar uma forma de vocês fazerem parte desses encontros com a gente, tá bom? Abraço para vocês, excelente final de semana. E aí, essa aula, tá? Eu vou deixar ela liberada lá no meu canal. Depois, quando ela estiver liberada, a gente manda o link lá no grupo. Se vocês quiserem continuar lá, fiquem à vontade. Bom, abraço, tchau, tchau. Até mais.